Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estiverem assistindo essa aula nesse canal. Eu sou a professora Márcia Helena, sou professora de Geografia da Escola Estadual Juarez Canuto de Souza, da Rede Estadual de Minas Gerais. E eu estou aqui hoje para nós explicarmos a semana 6 do PET 2 do 7º ano de 2021. A última semana, do PET 2. Então, meus queridos alunos, quem está aí atrasado, nós estamos aí encerrando já o PET 2 essa semana. Então, vamos lá colocar as atividades em dia. E para quem está chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu peço a você que se inscreva no canal, ative as notificações para você estar recebendo aí os vídeos em primeira mão. E desculpa aí qualquer errinho, qualquer probleminha, porque a gente está começando agora, mas com o tempo a gente aprende, beleza? Então vamos lá, nós vamos começar aí com o assunto da semana do PET 2, da semana número 6. Então bora lá. O tema da semana é regionalismo no Brasil. Nós vamos trabalhar aí sobre as regiões brasileiras, né? Quais são as formas de estar regionalizando o território brasileiro e por que a gente tem essas formas de regionalizações que a gente vai analisar um pouco à frente. Mas antes da gente falar sobre as regiões brasileiras, a gente tem que entender o que significa regionalizar. Né? O que é dividir em regiões? Então, para vocês entenderem isso, eu vou começar com essa analogia aí, né? Entre alunos do 7º ano e a regionalização. Então, eu coloquei o seguinte, né? Vocês já pararam para pensar por que vocês estão no 7º ano? Então, por que você, aluno, você aluna, está no 7º ano? Por que você foi colocada nessa turma, né? Ou nesse ano escolar? Então, vários são os motivos ou os critérios que levaram a você a estar no 7º ano. Por exemplo, a idade, né? A idade dos alunos que estão no 7º ano é uma idade que é comum, né? 12 anos. Então, grande parte dos alunos que estão no 7º ano, né, ou já tem 12 anos completos ou estão ainda para completar. Mas o critério definidor, né, do aluno que chega no 7º ano, um dos critérios é a idade. Um outro critério, né, pode ser o quê? Pode ser sua dedicação ao estudo, que fez com que você passasse de ano, né, do 4º para o 5º, do 5º para o 6º, do 6º para o 7º e assim por diante. Então, a forma de agrupar pessoas, ou a forma de agrupar estados, ou agrupar países, depende muito do critério que está sendo utilizado. Então, ainda continuando com essa questão de alunos, vamos pensar o seguinte, né? Nós temos esses alunos aí, tá? Com cores diferentes. E uma das formas da gente organizar esses alunos é por disciplinas, e usando as cores que representam cada um desses alunos. Então, os alunos, por exemplo, em negrito, são os alunos que serão agrupados com a disciplina de ciências. Os que estão com matemática, né, que são os bonequinhos em azul, né, serão agrupados nesse grupo de matemática. Os bonequinhos em amarelo serão os de geografia. Os de verde serão, né, os que optaram por arte. Então, quando a gente separa, né, grupos, pessoas, países, regiões, né, com semelhanças, com alguma coisa semelhante, a gente está dividindo, a gente está regionalizando. Então, na figura anterior, nós tínhamos os bonequinhos todos eles misturados. Aí, para dar uma organizada, a gente pegou os bonequinhos com cores semelhantes, né, e com disciplinas semelhantes e fizemos os grupos. Ou seja, a gente dividiu, a gente regionalizou, né, esses bonequinhos, por assim dizer. Então, colocamos no mesmo grupo todos os bonequinhos laranjados de história, todos os amarelinhos aí em geografia, todos em verde artes, todos em cinza português,
todos em azul matemática, e todos em lilás em educação física e todos em preto em ciências. Então a gente agrupou os bonequinhos semelhantes e ao mesmo tempo separou esses bonequinhos semelhantes daqueles que são diferentes. No caso, o critério definidor aí foram as cores inicialmente e depois as disciplinas. Então, dessa forma, a gente faz a mesma coisa para regionalizar um país. Como é o caso do Brasil aqui, ó, que está regionalizado aí em 5 regiões. Né? A região norte em verde, em laranjado nordeste, em vermelho centro-oeste, esse tom de verde um pouco mais claro o sudeste e lilás o sul. Se vocês observarem, em cada uma das regiões nós temos o quê? Pedaços do território brasileiro que a gente chama de estados. Né? Então, na região norte, por exemplo, ficaram 7 estados. Né? O Acre, o Amazonas, o Pará, Tocantins, Rondônia, Roraima e o Amapá. Então, esses estados têm alguma coisa que são semelhantes. Algumas coisas que são semelhantes. Por exemplo, a floresta amazônica. Esse é um critério natural, né, que aparece em todos esses estados. Se eu pego, por exemplo, a região sul, que está em lilás, são 3 pedaços do nosso território, 3 estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? Então, esses 3 estados, têm alguma coisa semelhante entre eles que permite que eles fiquem dentro da região sul. No caso, por exemplo, o clima mais frio. Se eu pegar, por exemplo, a região nordeste, que está em laranjado, nós temos ali 9 estados, né? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. São os 9 estados que compõem a região Nordeste. Eles também têm alguns elementos que são semelhantes e que permitem que eles fiquem dentro dessa mesma região, como, por exemplo, o clima seco. Então, o que acontece? Quando a gente pega um todo, né? No caso, por exemplo, o território brasileiro, e divide esse território em porções menores, em partes menores, a gente está regionalizando. Então, essa regionalização aí, que divide o Brasil em 5 regiões, ela é a regionalização oficial do território brasileiro. Né? Então, nessa regionalização, quando vai ser dada alguma informação a respeito do território brasileiro, utiliza essa forma de regionalizar. Beleza? Muito bem. Então, nós vamos pegar aí agora, que aparece lá no PET de vocês, na página 91, que é a semana 6, regionalização brasileira. Então, aí nós temos o texto lá que diz o seguinte: para estudar mais detalhadamente as características de um território, podemos dividi-lo em regiões. Na geografia, definir região não é tarefa fácil, né? Não é uma tarefa muito fácil. Há aqueles que consideram, né, como uma parte da superfície da Terra dimensionada segundo escalas territoriais diversificadas. Então, aí alguns autores colocam que uma região é uma parte, né, da superfície da Terra que tem dimensões, né, diversificadas, tamanhos diversificados. E é caracterizada pela uniformidade, resultando da combinação ou integração em áreas de elementos da natureza. Então, quando fala que é caracterizada pela uniformidade, significa o quê? Que dentro daquela região, né, tem muitos elementos que são semelhantes, que podem ser elementos de ordem natural, de ordem econômica, de ordem cultural, né? Voltando lá na região Nordeste, por exemplo, né, nós temos a região Nordeste, todos os estados têm um sotaque muito parecido. Então, é um elemento natural, é um elemento cultural que uniformiza, né, esses estados da região Nordeste. Seguindo aí, há outros que a definem, quer dizer, que definem a região como uma área que abrange uma paisagem e sua superfície territorial, onde se entrelaçam de modo harmonioso componentes humanos e da natureza. E há aqueles que consideram a região como uma das dimensões espaciais do processo desigual e combinado do capitalismo. Independente do conceito, a gente tem que entender o quê?
que região ela é parte de um todo, de um espaço maior. Muito bem, então, seguindo aí no material, nós temos aí o que é regionalizar. Podemos dividir o espaço, que pode ser um município, um estado, um país, continente ou todo mundo, em regiões, né? Então, o que são essas regiões? Elas são partes de um todo que possuem traços comuns. Então, dentro daquela região, os elementos são comuns, são semelhantes. Fora dela, são diferentes. Por que regionalizar? A gente regionaliza para estudar melhor o espaço ou compreendê-lo para fins administrativos ou de planejamento. Então, por exemplo, se eu for pegar a nossa cidade ela é dividida em bairros. Por que ela é dividida em bairros? Primeiro, para facilitar a localização. Segundo, até para facilitar os estudos, né, daqueles bairros que são mais carentes. Por exemplo, em serviços públicos, né, daqueles que são menos carentes. Então, quando regionaliza, o que acontece? Fica mais fácil, né, o estudo, fica mais fácil o planejamento para alguma coisa, né, dentro daquela região. Seguindo o PET, diz o seguinte: é então possível regionalizar o espaço geográfico utilizando diversos critérios, como tipos de clima, renda da população, idiomas falados, entre outros. Exatamente. Então, vai depender de quem vai fazer o mapa, né? Então, se eu quero um mapa, por exemplo, que vai mostrar para mim aspectos da população, por exemplo, o idioma, eu posso separar, né? Aqui no continente americano, por exemplo, os países que falam inglês, daqueles países que falam português, daqueles países que falam espanhol. Mas, conforme o texto diz, a regionalização eu pode utilizar qualquer tipo de critério para estar definindo, né, um tipo de mapa, um tipo de regionalização. Então, quais são esses critérios? Eles podem ser de ordem física, como, por exemplo, presença ou não de uma floresta, clima seco ou clima úmido, tá? Pode ser sociais relacionados com a população, pode ser culturais também com a população, pode ser dos aspectos econômicos, pode ser dos aspectos políticos, enfim, qualquer um desses critérios pode ser utilizado. No mapa aí nós temos, né, uma forma de estar regionalizando de acordo com a quantidade de pessoas que habitam em cada região. Então, nós temos aí várias cores e cada uma dessas cores indica o quê? Elas indicam, né, uma forma de estar regionalizando esse espaço, utilizando aí, né, as bacias hidrográficas, né, BHS. Tá? Quais são as bacias hidrográficas do perímetro urbano de Jandaí, no Sul? Então, por exemplo, no caso aí do amarelo, né, seria o quê? Seria a bacia hidrográfica Córrego Suprema, que tem 266 quilômetros quadrados. Né? Então, a forma de regionalizar e dividir o espaço depende de qual critério que o autor daquele mapa vai estar utilizando. Tá? Então, tá aí, ó, no resumo, o que é regionalizar? Na bolinha amarela está assim, ó, regionalizar significa dividir um determinado território em partes. Aí, na bolinha verde, pode-se regionalizar um território de diferentes formas, diferentes maneiras. Na bolinha azul, cada região deve possuir características comuns, né, que podem ser de ordem física, natural ou humana. E no caso do Brasil, na bolinha lilás, né, o IBGE dividiu o Brasil em 5 macro-regiões, considerando os elementos naturais, os elementos humanos e os elementos econômicos. Tá? Então, seguindo aí, a proposta de regionalização do território brasileiro por macro-regiões foi criada pelo IBGE com base na localização das unidades da federação. Quais são as unidades da federação? São os estados brasileiros, né? Então, por exemplo, não tem justificativa, não tem lógica, por exemplo, eu pegar o estado do Acre, tá lá, né, na parte de cima do mapa, e tentar regionalizar ele com os estados cá do sul, cá com o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eles estão muito longe um do outro.
Então, não dá para, né, pensar nessa forma, tá? Então, um dos critérios que o IBGE utilizou para estar agrupando os estados brasileiros foi a localização geográfica, né? Agrupar os estados que estão mais próximos, né? E fechar a regionalização, tá? Então, essas macro-regiões foi criada pelo IBGE com base na localização das unidades de federação e nas semelhanças entre os aspectos econômicos, né? Então, esses dois critérios aí foram utilizados para estar dividindo o território brasileiro. Então, nos aspectos econômicos, sociais e nos elementos naturais, como o clima e a vegetação. A divisão atual apresenta 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. No mapa, elas aparecem aí, ó. Em verde a região Norte, em amarelo a região Centro-Oeste, em laranjada a região Nordeste, em vermelho a região Sul, e a região Sudeste, e em azul a região Sul. Então, vamos ver cada uma dessas regiões agora. Então, tá aí, ó. Em verde. Em verde, nós temos a região Norte. Quais são os estados da região Norte? É Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Amapá e Roraima. Então, nessa região Norte, o que nós temos aí para falar sobre ela? Eu até destaquei alguns pontos no texto. É a mais extensa das regiões brasileiras, quer dizer, a maior, ocupando quase metade do território e é a menos povoada, a que tem menos pessoas. Tem como principal característica a presença da floresta amazônica. Então, a presença da floresta amazônica, ela aparece aí praticamente nos 7 estados da região Norte. E depois vem a região Nordeste em azul, né? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A região Nordeste é caracterizada pela existência de grandes contrastes, grandes diferenças naturais, sociais e econômicas. Por essas razões históricas, grande parte da população encontra-se na faixa litorânea, quer dizer, próximo do oceano. O interior é dominado pelo clima semiárido, é bem menos povoado, né? Então, aí as características do Nordeste. Agora do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, né? Onde está Brasília. Então, a região Centro-Oeste é a menos populosa, concentrando apenas cerca de 7% da população brasileira. Caracteriza-se por ser uma região de fronteira econômica impulsionada pelo desenvolvimento de uma agricultura moderna. Então, as atividades agropecuárias principais do Brasil estão aí na região Centro-Oeste. Aí depois vem a região Sudeste, né, que é onde está o nosso estado, Minas Gerais, tá? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. É a região mais populosa, mais desenvolvida e mais industrializada do Brasil. E é também a região mais urbanizada, com cerca de 90% da população vivendo em cidades, né? Então, as características aí da região Sudeste. Aí vem a última, que é a Sul, que está em amarelo, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a menos extensa do país, apresentando como características marcantes o clima subtropical, que é o clima mais frio, e a agropecuária diversificada e uma importante produção industrial. Então, aí de resumo, o que a gente tem, né? Essa é a divisão oficial do território brasileiro. Ela foi criada em 88, a última modificação pelo IBGE. Os critérios utilizados, características naturais e econômicas, e divide o Brasil aí nessas 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Uma outra coisa bacana é que, né, todos os limites entre os estados servem também de limite para separar regiões. Por exemplo, vamos pegar Minas Gerais, que está em vermelho, e Bahia, que está em azul. Então, Minas Gerais, que está em vermelho, está na região Sudeste. A Bahia, que está em azul, está na região Nordeste. Então, o que acontece? Essa linha branca aí que separa Minas Gerais da Bahia é também a utilizada para separar a região Sudeste, né, da região Nordeste do Brasil. Bom, aí nós temos uma segunda divisão, tá? Essa divisão é chamada
né, de regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Adota como critério a história da ocupação do território e suas características econômicas. Então, né, considerando esse critério aí da ocupação do território, a área de ocupação mais recente é a Amazônia e a mais antiga é o Nordeste. Assim, os limites das regiões geoeconômicas não coincidem em sua maior parte com os limites das unidades da federação e divide o Brasil em 3 regiões. Então, veja bem, quando ele fala aí dos limites, se a gente analisar e pegar Minas Gerais de novo e a Bahia, se vocês observarem, Minas Gerais que está em vermelho, uma parte dele tem amarelo, né? Uma parte de Minas Gerais. Essa parte de Minas Gerais que está em amarelo, que está lá no norte de Minas, ela se encaixa no Nordeste. Por quê? Porque é uma região, é uma parte de Minas que tem um clima muito seco, né? Muito parecido com a região Nordeste. Então, essa é uma diferença com o mapa do IBGE. A segunda diferença é que no mapa do IBGE, nós podemos observar que tem 5 regiões. Nesse nós só temos 3, né? Amazônia, que está em verde, que tem como características singulares os aspectos naturais e a baixa densidade demográfica. Nordeste, região marcada internamente pelas disparidades econômicas e naturais. E o Centro-Sul destaca-se pela grande concentração de riqueza e intensa urbanização. Então, essa forma de regionalizar o Brasil, ela não é oficial, embora seja muito utilizada nos livros, ela não é oficial, tá? Então, tá aí, ó, em verde, né, Amazônia, em azul, o Nordeste e amarelo, o Centro-Sul. Então, essa divisão não é oficial, ela foi elaborada por um geógrafo chamado Pedro Geiger, e os critérios que definem cada uma das regiões são os fatores históricos de formação do território brasileiro em coesão com a economia. Então, as áreas mais ricas separadas das mais pobres. E não há, né, não tem respeito aos limites interestaduais. Aí, nós podemos analisar, por exemplo, Minas Gerais, uma parte está no Centro-Sul, que é amarelo, a outra está no Nordeste, que é em azul. Se eu pego Mato Grosso, uma parte está no Centro-Sul, em amarelo, e a outra está na região amazônica. Então, os limites que separam os estados não servem para separar essa regionalização brasileira, tá? Essa regionalização aí não tem no livro de vocês, na apostila, né? Ou no PET. Eu coloquei uma informação adicional. É uma outra forma de dividir o Brasil em regiões, tá? E o critério definidor é o critério científico informacional, ou seja, o uso de tecnologia. Então, nós temos aí, em lilás, né, a região concentrada, que concentra as principais atividades econômicas do Brasil, a região verde, que é a amazônica, a região rosa, que é o centro-oeste, e a região amarela, que é o Nordeste. Então, nessa divisão aí, o Brasil tem 4 regiões, tá? Então, tá aí, ó. Divisão também não é oficial, foi elaborada por Milton Santos. O critério é a distribuição do acesso à informação, tecnologias e técnicas, né? Então, aí nós temos essa divisão aí, que também não é oficial, tá? Aqui nós vamos fazer uma comparação entre a proposta do IBGE e a proposta de Pedro Geiger, né? Nessa proposta aí do IBGE, comparando as duas, o IBGE tem 5 regiões e os complexos regionais ou regiões geoeconômicas têm 3. Nos complexos, na proposta do IBGE, os limites que separam estados também são usados para separar regiões. Na proposta de Pedro Geiger, né, esses limites não são obedecidos. Olha só no mapa da direita, a linha vermelha por dentro do mapa separa as regiões Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul. Então, aí o que acontece? Você vê que essa linha vermelha, ela atravessa alguns territórios de um estado, fazendo com que ele tenha território nas 2 regiões, que é o caso de Minas, caso
Mato Grosso, caso do Tocantins, né, que tem aí seus territórios divididos em duas regiões, tá? E aqui a gente tem as três formas de regionalizar o Brasil que nós vimos. A divisão regional de Milton Santos, à esquerda, a divisão regional, né, de complexos regionais, à direita, e no meio a divisão oficial do Brasil, que é a divisão do IBGE. Então, pegando os três mapas, primeira diferença é a quantidade de regiões, né? A do IBGE tem 5, a divisão considerando os critérios tecnológicos, divide o Brasil em 4 regiões, Nordeste, Amazônia, Centro-Oeste concentrada, e a do IBGE divide o Brasil em 5, né? Em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Né? Então, a primeira é uma das, digamos assim, das diferenças, né, entre esses três mapas, ok? Então, pessoal, é isso aí. Nessa videoaula, resumindo, nós vimos primeiro o que é regionalizar. Segundo, nós vimos a divisão do IBGE em regiões, que é a divisão oficial do Brasil. Depois nós vimos a divisão em complexos regionais ou geoeconômicos. E depois nós vimos a divisão de Milton Santos, né? Então, nessa divisão de Milton Santos aí, nós temos também algumas informações, né, que estão relacionadas com a questão da concentração ou não desses recursos tecnológicos, tá? Então, dá para a gente ver que existem várias formas de regionalizar um território. Que uma forma de regionalizar, ela não é única, porque depende dos critérios que foram aí utilizados. Beleza? Muito bem, pessoal. Então, é isso aí, tá? Explicado aí a nossa semana 6 do PET, volume 2, tá? Você que me acompanhou até aqui, muito obrigada. E mais uma vez, não se esqueça de inscrever aí no canal e ativar as nossas notificações, tá? Então, um grande abraço para todo mundo, fica com Deus e até a próxima aula.